Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. São todos bem-vindos a esse momento tão especial da 14ª conferência, o nosso encontro da fé reformada. O tema anual é a gloriosa obra do Redentor. E ao longo de toda a nossa conferência temos tratado acerca da pessoa e da obra de Cristo Jesus, o nosso glorioso e bendito Redentor. A você que nos acompanha pela internet, também a nossa palavra de acolhimento, nossa palavra de saudação e de incentivo à sua participação ao longo de toda a noite nas duas preleções. Nós temos certeza que sua vida será ricamente abençoada. Quero dar as boas-vindas à representação da Sociedade Bíblica do Brasil, o reverendo Assi, que está conosco, o reverendo Marcos Batista. É uma grande alegria ter a Sociedade Bíblica aqui conosco, representada por seus dirigentes regionais. Deus os abençoe ricamente, tá? Nós vamos ficar de pé, a igreja vai ficar de pé. Eu quero pedir a um dos nossos irmãos na diaconia que, por favor, nos socorra aqui na lateral esquerda, Magela, o ar-condicionado está condensando. Então isso vai ser solucionado pela diaconia da igreja. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3, versos de 1 a 4, faremos a leitura em conjunto. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Todos juntos, com vigor, todos juntos com entusiasmo, procederemos à leitura da palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Assim cremos e assim nós confessamos. Eu convido você a cantar ao Senhor e bendizer o nome daquele que é digno de todo louvor e de todo o bendizer. Boa noite, irmãos. No livro de Salmos, o salmista Davi, no capítulo 34, diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que este momento possa ser um momento de adoração, que com muita alegria a gente possa estar cantando louvores ao nosso Deus. Jesus é o Rei da Glória. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó
entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Alfa e ômega, Autor da minha fé. autor da minha fé. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia
um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. A igreja pode assentar-se. Está conosco desde terça-feira e iniciando as conferências na quarta-feira, o Dr. Palmer Robertson, e ele se faz acompanhado da sua esposa, nossa irmã Dona Joana, a quem queremos mais uma vez cumprimentar e dizer da nossa alegria de ter o casal aqui conosco. O casal está no Brasil desde sábado. Nós iniciamos no sábado o primeiro encontro da fé reformada no Triângulo Mineiro, ali em Araguari. E ali ficamos no sábado, no domingo e na segunda-feira. E na terça-feira retornamos para Vitória por conta do nosso compromisso aqui, na quarta-feira, o 14º encontro. O Dr. Palmer exerceu, e não sei se ainda exerce, o trabalho de docente em várias instituições reformadas nos Estados Unidos e na área de missões também na África. Também escritor. Nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco o Renan, acompanhado da sua esposa, a Daphne, e do filho, o Joshua. Exatamente, eles estão ali. Nós queremos dar as boas-vindas. O Renan está nos acompanhando desde Araguari. Temos feito aí uma trajetória. O Renan já não sabe mais o sotaque dele. Ele já está com a crise de identidade. Ele não sabe se é paulista, se é mineiro, se é capixaba. Até o final ele resolve essa questão. Mas nós queremos dar as boas-vindas e expressar a nossa gratidão pelo trabalho que o Renan vem fazendo na tradução do Dr. Palmer. Nós vamos orar nesse instante. E antes da oração, as crianças até 11 anos, por favor, a tia Fabiana já está aguardando as crianças ali na saída. As crianças já podem sair, elas terão um acompanhamento específico. Lembrando aos pais que, após o término da conferência, eles devem buscar as crianças nas salas. As salas estão distribuídas por faixa etária, é só seguir a orientação das placas.
Quero convidar o reverendo Palmer, Renan, para que venham à frente, por gentileza. Nós vamos buscar mais uma vez a face de Deus em oração. Vou convidar o reverendo Marcos Batista que, por favor, venha aqui e nos eleve a Deus nesta palavra, pedindo a Ele graça para que possamos compreender o ensino das Escrituras. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque podemos te chamar de Pai, na certeza que somos teus filhos. Pai, o instrumento é teu, a palavra é tua, nossos corações são teus. Fala conosco mais uma vez. Use teu filho com unção, com graça, com sabedoria. E tira de nós qualquer preocupação com aquilo que está fora daqui. Que a nossa mente fique cativa à tua palavra. Estejamos aqui inteiros para ouvir a tua voz. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Good evening. Boa noite. It has been such a blessing for me and my family to be with you. Tem sido uma bênção para mim e para minha família estar com vocês. Today, you are not aware of it, Hoje vocês não estão cientes disso, but I was looking down upon you. mas eu estava olhando lá de cima sobre vocês. No, I was not like the Apostle Paul. I was not taken up to the third heaven. Não foi como o apóstolo Paulo, não fui levado até o terceiro céu. I was not in an airplane, Também não estava no avião, but I was looking down upon all of you, I believe. mas eu estava olhando lá de cima sobre todos vocês. Where was I? Onde eu estava? Way up on that mountain. Lá em cima, naquela montanha. Oh, what a beautiful sight. Que visão maravilhosa. God is a creator of beauty. Deus é um Deus criador de beleza, da beleza. Even when he sent the flood, Mesmo após enviar o dilúvio, and he caused the waters of the deep to come up. onde ele faz com que as águas do abismo subam. When he was finished, it was a place of beauty. Quando tudo isso terminou, era um lugar de beleza. Maybe someday I will write a poem about the beauty of this place. Talvez um dia eu escreva um poema sobre a beleza deste lugar. Now we're looking at the covenants, Ainda estamos olhando, conversando sobre os pactos, and we want to begin with this diagram of the covenants. e queremos olhar um diagrama dos pactos. You remember well, I didn't explain to you that this diagram is called the lazy V. Eu não disse a vocês, mas este diagrama eu chamo de V preguiçoso. Normally a V looks like this, Normalmente um V parece assim, but a lazy V looks like, mas um V preguiçoso é caído, né? now this is the lazy V diagram. É o diagrama do V preguiçoso. And you remember in the covenant with creation, E vocês se lembram, ali no pacto da criação, we start with the beginning point of that V, nós começamos com aquele ponto do início do V. and Adam and Eve were there Adão e Eva estavam lá when God first made the covenant of creation. quando Deus fez ali o pacto da criação, That was a covenant of works. que é o pacto das obras. Now, the definition of a covenant of works, Agora, a definição do pacto das obras, no provision for blessing in the event of disobedience. a definição é, não há provisão para a bênção na Adam prática da and Eve, desobediência. they sinned. Adão e Eva pecaram, They disobeyed. Ele- eles desobedeceram. And so the curse came upon them. Portanto, a maldição veio sobre eles. All God's covenants have curses and blessings. Todos os pactos do Senhor há maldições e bênçãos. Blessings so long as we are in coordination with the covenants,
bênçãos, assim que nós andamos de acordo com as especificações do pacto, curses if we violate the covenants. mas maldições se nós violamos o pacto. Now God administers those covenants as He will, Agora, o Senhor administra estes pactos como bem entende, as He sees what is best for His people. de acordo com a sua visão do que é melhor para o seu povo. He sometimes will give you a nice parking place exactly where you wish to be. Ele às vezes, Yes, like for an automobile. o Senhor às vezes vai dar um lugar no estacionamento bem onde você queria. Do you ever pray for a parking place? Vocês já oraram para conseguir um lugar no estacionamento? Oh yes, I regularly pray for a parking Eu place. oro sempre por isso. Sometimes He gives you a perfect parking place. Às vezes o Senhor dá um lugar no estacionamento You perfeito. don't have to worry about getting drenched with the rain. Você não precisa ficar preocupado em não se molhar com a chuva. Sometimes He does not give you a perfect parking place. Às vezes Ele não dá um lugar perfeito ali no estacionamento. He is ordering these things, these blessings and these judgments for what is best for His people. Ele está ordenando estas coisas, as bênçãos e o julgamento, para o que é melhor ao seu povo. Sometimes He raises up a nation. Às vezes Ele levanta uma nação, Sometimes He brings down a nation. às vezes Ele derruba esta nação. He does that according to His wise plan and purpose. Ele faz isso de acordo com o seu propósito, planos sábios. And He orders even the borders of nations Ele inclusive ordena as fronteiras das nações for the well-being of His people. para o bem-estar do seu povo. Did you know that's in the Bible? Você sabia que isso está na Bíblia? He sets the course, the borders of the nations according to the well-being of His people. Ele define as fronteiras de uma nação para o bem do seu povo. All of that is in the covenants. Tudo isso está nos pactos. And sometimes He brings awesome judgment that includes His people. E às vezes ele traz um julgamento horrível, inclusive ao seu povo. The clearest example of that E o exemplo mais claro de tudo isso is the exile of Israel. foi o exílio de Israel. This was God's nation, Aquela era a nação de Deus, the chosen people, o povo escolhido, by which all the nations of the world were to be blessed. através do qual todas as nações do mundo seriam abençoadas. God waited patiently Deus então esperou pacientemente for over 1,000 years por mais de 1000 anos for them to be repentant. para que eles se arrependessem. They continued to worship idols. Mas eles continuaram a adorar aos ídolos. They came to the point of offering their children as living sacrifices. Eles chegaram ao ponto de oferecer os próprios filhos como sacrifícios vivos. They followed the god of Baal. Seguiram após o deus Baal. The god of Baal had his arms stretched out. Baal tinha os seus braços estendidos. Fire was roaring in his belly. E o fogo queimava na sua barriga. The women would take their infant children and put them in the hands and arms of the god of Baal. E então as mulheres colocavam os seus filhos ainda pequenos nas mãos, nos braços de Baal. And they would roll down into that inferno of fire. E eles rolavam até chegar no centro do fogo. And the mothers, they were not to cry. E as mães não choravam. They were joyfully, willingly giving their babies to Baal. Elas davam com alegria os seus filhinhos a Baal. Why? Por quê? Because the god of Baal was the one that would give them prosperity. Porque o deus Baal daria a eles prosperidade. He would call their crops to grow. Faria com que os campos verdejassem. He would bless their trade with the other nations. Abençoaria os negócios com as outras Do you nações. think that could be happening today? Vocês acham que isso pode estar acontecendo ainda hoje? Do you think even those that call themselves Christians Vocês acham que isso é possível acontecer dentre aqueles que se chamam cristãos? are sacrificing their babies, Sacrificando os seus bebês? having them ground up in the womb, Fazendo com que eles sejam esmigalhados ainda no ventre? having burned with acids in the womb? Sendo queimados com ácidos ainda no Do ventre? you think those babies do not feel?
Vocês acham que estes bebês não sentem nada? And why do they do that? E por que as pessoas fazem isso? For materialism, Pelo materialismo, to have more things, para ter mais coisas, worshiping the god of Baal. adorando ainda o Deus Baal. As a consequence of that, Israel was carried away into exile. Como uma consequência, então, Israel foi levado para o exílio. Husbands were separated from wives. Maridos foram separados de suas esposas. Children were enslaved. Crianças foram escravizadas. Chains put about people's necks. Correntes postas no pescoço do povo. Carried away into a land that they did not, whose language they did not understand. Levados para uma terra cuja língua eles não entendiam. A God of the covenant Deus do pacto, is a God of justice. o Deus do pacto é um Deus de justiça. And when he feels it is necessary and right, Então, quando ele sabe que é necessário e justo, he brings judgment on the nations. ele traz julgamento sobre as nações. When one nation covets the properties of another nation, Quando uma nação inveja, cobiça as propriedades de outras nações, when one nation invades another nation, quando uma nação invade a outra, even praying for Jesus' blessing on them as they go into that other nation, inclusive orando para que Jesus os abençoe enquanto invadem esta outra nação, bombing and raping and killing, derrubando, estuprando, matando. it is an awful thing. Isso é algo horrível. God is ordering all things Deus está ordenando, arranjando todas for as the good of coisas his own people para o bem do seu próprio povo and for his own e glory. para a sua própria glória. But you must not forget that he is a God of justice, Mas vocês não podem esquecer-se de que A Ele God é of um Deus de justiça, righteousness. um Deus de verdade, and he shows his love even in his justice. e Ele mostra o seu amor mesmo em meio à justiça. So this was the covenant of creation. Então aqui nós temos o pacto da Then criação, we have a covenant of redemption. então nós temos o pacto da redenção. God commits himself to redeem his people, Deus se compromete a redimir o seu povo, to deliver them Para from the devil. para livrá-los do diabo. And so we have a word to Adam. Então nós temos uma palavra a Adão. What does God say to Adam? O que Deus diz a Adão? He actually spoke the words to Satan. Ele também fala uma palavra a Satanás. The seed of the woman A semente da mulher shall struggle against Satan. vai lutar contra Satanás. And this singular seed of the woman E uma semente específica, singular da mulher, shall crush the head of Satan, vai esmagar a cabeça de Satanás. even as Satan crushes his heel. Mesmo enquanto Satanás fere o seu calcanhar. Is it not obvious Isso não é óbvio what God's word is talking about? sobre o que a palavra de Deus está nos dizendo? Look at Colossians chapter 2. Vejam aí Colossenses capítulo 2. Colossians chapter 2 verse 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. This is speaking of the cross, nailing it to the cross. Aqui está falando da cruz, daquele que foi encravado na cruz. Colossians 2 verse 15. Colossenses 2:15. And having disarmed the powers and authorities. E despojando os principados e as potestades. Who are these powers and authorities? Quem são estes principados, estas potestades? These are the satanic powers. Estes são os poderes satânicos. The satanic powers and authorities. Os poderes satânicos em autoridade. Satan is the one who murders. Satanás é aquele que assassina. He was a murderer from the beginning. Ele era assassino desde o início. But Jesus, on the cross, disarmed the powers and authorities. Mas Jesus, na cruz, despoja os principados e potestades. Now, there are different ways of disarming an enemy. Agora, há diferentes modos de despojar um inimigo. You can overpower them. Você pode sobrepujá-lo com poder, You com can push força. aside their powers. Você pode empurrar os seus poderes, But levar para lá. Jesus takes another way.
Mas Jesus faz isso de uma outra forma. He disarms the powers and authorities of Satan Ele desarma os principados e potestades de by Satanás letting them do their worst to him. em deixar com que estes poderes façam o pior nele. He lets them beat him. Ele permite que estas forças batam sobre ele, caiam He sobre lets ele. them spit in his face. Ele permite que cuspam em sua face. He lets them slap him. Ele permite que o esbofeteiem. He lets them lie about him. Ele permite que mintam sobre ele. He lets them force him to carry his own cross Ele permite que o forcem a carregar a própria cruz. until he has no more energy. Até que ele já não tenha mais forças. He stumbles as he mounts the hill of Calvary. Ele cai enquanto sobe as montanhas do Calvário. This is Satan's designed instrument. Esse aqui é o instrumento feito por Satanás. No worse death could be imagined than crucifixion. Você não pode imaginar uma morte pior do que a crucificação. And this was Satan's weapon E esta era a arma de Satanás to destroy the Son of God. para destruir, eliminar o Filho de He Deus. designed it for that very purpose. E ele fez a cruz com este propósito. He gave the Romans that power. Ele deu esta arma aos romanos. He gave the Jewish leaders that power. E ele deu também aos líderes judeus este poder So they nailed him to the tree. para que o crucificassem na They cruz. lifted him up between heaven and earth. Então o levantaram entre o céu e a terra They left him there e o deixaram lá until he had no more strength to pull his hand with his hands so he could continue to breathe. até que ele já não tinha mais força para sustentar o seu peso com as próprias mãos para respirar. And he died E ali ele morre on the cross. na cruz. His feet were crushed Seus pés foram perfurados with the spikes of the cross. com os parafusos, com os pregos da cruz. These were all Satan's weapons. Tudo isso aqui eram armas de Satanás. Satan took all his armory, Satanás levou toda a sua capacidade bélica, every weapon that he had, cada arma que ele tinha, and he hurled them against Jesus. e ele fez com que tudo isso se voltasse contra Jesus. And by receiving all of the weapons of Jesus, of Satan, by receiving in himself all these weapons of Satan, E ao receber todas estas armas contra si, armas de Satanás, that is how he disarmed Satan. é assim que Jesus o despoja. He disarmed the principalities and the powers. Ele despoja os principados e potestades. Roman government could do no worse to him. O governo romano não poderia fazer nada pior a ele. Jewish officials could do no more to him. As autoridades judaicas não podiam fazer mais nada contra ele. Roman soldiers could do no worse to him. Os soldados romanos não poderiam fazer pior contra ele. He disarmed them. Ele os despojou. There was nothing else they could do. Não havia nada mais que eles pudessem fazer. Having disarmed the powers and authorities, E então, despojando os principados e potestades, he made a public spectacle of them. publicamente os expôs ao desprezo. A public spectacle. Espetáculo público, Up on a hill, lá em cima naquela montanha, naquela lifted on colina, a cross, pregado numa cruz, outside the walls of Jerusalem, fora dos muros de Jerusalém, so all the passerbyers could see him. para que todos os transeuntes pudessem ver. I don't know of a single historian who has ever tried to deny that Jesus Christ was crucified. Eu nunca conheci um historiador que pudesse negar que Jesus Cristo foi crucificado. There is so much testimony and so much evidence that it would be ridiculous to deny that Jesus Christ was crucified. Há tantos testemunhos, tantas evidências, que seria ridículo It's a negar que public Jesus foi spectacle. crucificado. Foi um espetáculo público. Crosses are everywhere. Cruzes havia em todo lugar. Thousands and millions of crosses. Milhares, centenas de milhares de cruz. Large wooden crosses as churches reenact the crucifixion.
E aí depois cruzes grandes de madeira para que as igrejas se lembrassem do que aconteceu. Tiny little crosses as ladies wear them around their necks and on their arms. Depois pequenas cruzes sobre os pescoços para se lembrarem de tudo isso também. A public spectacle Um espetáculo público of the defeat of Satan and his powers, da derrota de Satanás e do seu poder, triumphing over them by the cross. triunfando deles na cruz. God forbid. God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. Que de maneira alguma eu me glorie a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Is that your glory? Esta cruz é a sua glória? Do you look at that cross Você olha para esta cruz and say, that is my glory? e você diz: esta é a minha glória, For I am crucified with Christ, pois eu fui crucificado com Cristo. and the world is crucified to me. E todo mundo está crucificado para mim. I am delivered from the powers of this world, Eu fui liberto de todos os poderes deste mundo. political powers, Poderes políticos, economic powers, poderes econômicos, military poderes powers. militares. None of them Nada disso have power over me tem poder sobre mim, because I've been crucified porque eu fui crucificado with Christ com Cristo on the cross. na cruz. Is that your glory? Esta é a sua glória? That you would be glorified by being joined with Christ on the cross? Que você seja glorificado por juntar-se a Cristo na sua And all cruz. of this E tudo isso is a fulfillment of that word given to Adam, é um cumprimento daquela palavra dada a Adão, given to Satan. dada a Satanás, There will be a seed of the woman, de que haveria uma semente da mulher and Satan will crush his heel, e de que Satanás feriria seu calcanhar, even as his feet were crushed on the cross. mesmo enquanto o seu pé estava sendo esmagado na cruz. But even in the process of crushing the heel of Jesus, Mas mesmo no processo de ferir a Jesus, Satan crushed his own head. Satanás feriu, esmagou a sua All própria the cabeça. satanic powers were defeated at that moment. Todos os poderes satânicos foram derrotados naquele momento. Amen. Amém? Amen. Amém. That's just the first of the manifestations of the covenant of redemption. Isso aqui é a primeira das manifestações do pacto da redenção. Do you see grace? Você vê graça? Do you see something that you do not deserve? Você vê algo pelo qual você não merece? How is it that the Son of God should experience such curse on your behalf? Como é possível que o Filho de Deus experimente uma maldição tal no seu lugar? How is it that Jesus could absorb into himself the worst that Satan could do? Como é possível que Jesus Cristo absorveria em si o pior que Satanás podia The fazer? worst that religious powers could do, political powers could do. The worst that they could do, they all focused on that one. O pior de poderes religiosos, políticos, tudo de pior foi colocado sobre aquele homem. And Pilate had said he's innocent. E Pilates disse, ele é inocente. Pilate said he was innocent Ele disse, ele é inocente. because he was the Son of God. Pilatos disse, ele é o Filho de Deus. There was no sin in him. Não há pecado nele. And so he was able by his death Então ele foi capaz de, to pela sua redeem morte, a great multitude, even you and me, de redimir uma grande multidão, inclusive vocês e eu, from every tribe, kindred, nation, and people. de todo povo, língua, nação. If you learn nothing more about the covenants, Se você não aprender nada mais acerca dos pactos, learn that the cross is the focal point of the covenants. aprenda, saiba que a cruz é o local, é o centro dos pactos. The covenants are blood covenants. Os pactos são pactos feitos com sangue. The soul that sins, it shall die. A alma que pecar certamente morrerá. Jesus therefore shed his blood Jesus, portanto, derramou seu sangue that you might not die. para que você não morra. Now next we go to the covenant with Noah.
A seguir, nós vamos para o pacto com Noé. The covenant with Noah is a foundational covenant. O pacto com Noé é um pacto fundamental. God commits himself to preserve the earth until he has completed his work of redemption. Deus então se compromete a preservar o mundo até que ele complete o seu trabalho de redenção. So long as the earth remains. Até quando exista o mundo. Seed time and harvest and cold and winter and day and night shall not cease. Haverá plantio, colheita, dia e noite, I put inverno. my bow in the sky Eu coloco o meu arco-íris no céu, as a reminder como um lembrete that I shall not destroy the earth again with water de que eu não destruirei mais o mundo novamente com água, until all my purposes and plans in the covenant have been completed. até que todos os meus propósitos e intentos no pacto estejam completos. And then it will be with fire. E então vai destruir o mundo de novo com fogo. Now tonight we begin by looking at the covenant with Abraham. Então vamos olhar agora ao pacto com Abraão. Turn to one of the most important chapters in the whole of your Bible. Agora vamos ao um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. You know John 3:15. Vocês conhecem João 3,15. This is Genesis 15. Aqui nós vamos ver Gênesis capítulo 15. John 3:16. I said John 3:15. It's actually John 3:16. Eu disse João 3,15 e João 3,16. But look at Genesis chapter 15. Mas olhem comigo a Gênesis capítulo 15. God had made great promises to Abraham. Deus havia feito grandes promessas a Abraão. 3 promises you can remember. Há 3 promessas das quais você pode se lembrar. The land, the seed, the blessing. A terra, a descendência, a Now, bênção. I am by nature, by God's making, a teacher. Eu fui feito por Deus um So professor. I may, let's see, tomorrow morning will be our last meeting for the covenants. Então Yes? parece que amanhã vai ser o nosso último encontro para falar sobre os Yes. pactos. Okay, be prepared for an exam tomorrow morning. Sorry. Be prepared for an exam tomorrow morning. Para amanhã de manhã estejam preparados para um exemplo. Okay? Exame para uma prova, para um teste. Okay, be prepared. Fiquem preparados. And I like to ask a question, E eu vou fazer uma pergunta a vocês. and then I say, you, E aí eu vou dizer você or you. ou você. That was my first experience in university. Essa foi minha primeira experiência numa I universidade. had a professor who terrified us. Eu tinha um professor que nos deixava aterrorizados. And every Friday we would have oral exams. E toda sexta nós tínhamos exame oral. He would ask a question, Ele fazia a pergunta and then he would say, you. e ele dizia você. Little freshman boys and girls. Uma pressão nos meninos, nas meninas. Do you know you could skip 3 classes during the semester? Então vejam, durante o semestre você podia faltar em 3 aulas. Which days do you think we skipped? Quais os dias que vocês acham que nós faltávamos? Always it seemed to fall on a Friday. Caía sempre por acaso numa sexta-feira. Now, I do not want anyone skipping tomorrow morning. Agora não quero que ninguém falte amanhã de manhã. All right. Now, 3 promises. Então nós temos 3 promessas. Can you name them? Vocês conseguem nomeá-las? First, Primeira, the land. a terra. Secondly, the seed. A descendência, Third, the blessing. a bênção. Em terceiro The lugar, land, the seed, the blessing. terra, descendência, a bênção. God says, leave the land of Ur with the Chaldees. Deus diz, deixe a terra de Ur dos Caldeus. I shall show you a land that will be yours. Eu mostrarei a você uma terra que será sua. And I will give you a seed so numerous that they will be as numerous as the stars of the heavens. E eu darei a você uma descendência tão grande quanto o número das estrelas do céu. Even as numerous as the sand upon the seashore. Sim, numerosa como os grãos de areia do mar. Is it true Isso é verdade? that there are as many stars De as que there are grains of sand on the seashore? é verdade que há tantas estrelas quanto grãos de areia? That's what I hear.
É o que eu ouço dizer. That was Abraham's promise concerning children. Essa foi a promessa feita a Abraão And acerca then dos to be a filhos. blessing to all the nations of the world. E de que também ele seria uma bênção a todas as nações da terra. What's the first one? Qual que é a primeira? Land, Terra. seed, 3. You can remember Vocês conseguem lembrar. until tomorrow morning. Até amanhã de manhã. All right, here we are several years later. Então aqui estamos nós, muitos anos depois. How many children does Abraham have? Quantos filhos Abraão tem? 0. 0. How much land does Abraham have? Quanta terra Abraão tem? Not 1 square inch. Nem 1 metro. Later on, when his dear wife Sarah dies, Mais tarde, quando a sua querida esposa Sara morre, he has to bargain for a cave to bury her. ele tem que negociar por uma caverna para enterrá-la. He dies without possessing the land. Ele morre sem possuir essa terra. And as far as being a blessing, E a promessa de que ele seria uma bênção. what did Abraham do for Egypt? E o que Abraão fez ao Egito? He brought a curse Trouxe maldição. because the Pharaoh had taken Sarah into his castle, into his home, into his wherever he was living. Porque Faraó trouxe Sara até o seu quarto. And so God had withheld the blessing. E aí Deus segurou a bênção. Now, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. E disse, não temas, Abraão, sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. But Abram said, Respondeu Abraão, O sovereign Lord, Senhor Deus, what can you give me? que me haverás de dar, I have no children. se continuo sem filhos? And later he says, what about the land? E mais tarde ele vai dizer, e a terra? And the Lord says, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldees E o Senhor responde, eu sou o Senhor que trouxe você, tirou você de Ur dos to Caldeus, give you this land. para dar-te por herança esta But terra. Abraham said, Oh, sovereign Lord, how can I know? Mas Abraão diz, Senhor Deus, como saberei? How can I know that I am going to possess it? Como saberei que eu hei de possuí-la? I don't want to question your integrity as God, Eu não quero questionar a sua integridade enquanto Deus, but how can I know? mas como é que eu posso saber? And God says to Abraham, Mas o Senhor responde a ele, get some animals. pegue aí alguns animais. And Abraham knew exactly what to do. Abraão sabia exatamente o que fazer. How did he know what to do with those animals? Como ele sabia o que fazer com esses animais? He knew what to do because there were certain customs for making covenants. Ele sabia o que fazer porque havia alguns costumes acerca dos There was pactos. a very special rite for making covenants. Havia um certo jeito especial de fazer os pactos. They were blood covenants. Eram pactos sangrentos. The person who makes the covenant was to take animals, A pessoa que fazia os pactos devia pegar os animais, cut them in pieces, cortá-los em pedaços and put the pieces over against one another, e colocar os pedaços uns de frente para os outros. and make an aisle similar to this. E fazer um corredor semelhante a este. And then they were to pass between the pieces. E então eles deveriam passar entre os pedaços. Now, before they pass between the pieces, Agora, antes deles passarem entre esses the pedaços, scripture says the birds came, a Escritura diz que os pássaros vieram, the vultures os abutres, urubus, tear the flesh, tentando pegar aquelas carnes. and Abraham had to frighten the birds away. Então, Abraão teve de enxotar aquelas aves. And then Abraham saw a vision. E então Abraão viu uma visão, teve uma visão. He saw a flaming torch Ele viu uma tocha flamejante and a smoking furnace e como que um forno cheio de fumaça pass between the pieces. passarem entre os pedaços. The scripture says, A Escritura diz in that day, que naquele dia God cut a covenant with Abraham. Deus cortou uma aliança com Abraão.
When you read in the Bible, made a covenant, Quando você ler na Bíblia que Deus fez uma aliança, it actually is cut a covenant. o sentido na verdade é que Deus cortou uma aliança. But it's not the covenant that it's cut. É claro, não é o pacto, não é a aliança que é It's the cortada. animals that were cut. São os animais que são cortados. Abraham cut a covenant. Abraão cortou uma aliança. But here it is God who cut the covenant. Mas aqui nós temos Deus cortando o pacto, a aliança. And who passed between the pieces? E então quem é que passa entre os pedaços? What is the meaning of passing between the pieces? Qual é o significado de passar entre os pedaços? This is a blood covenant. Aqui nós estamos falando sobre This um is a pacto way of taking sangrento. an oath. Nós estamos falando sobre um juramento. The person who passes between the pieces, A pessoa que passa entre os he pedaços says, may God take my flesh and rip it apart está dizendo o seguinte, que Deus tome a minha carne e a rasgue if I break the promises of this covenant. se eu violar as promessas deste pacto. If I violate the rules of this covenant to which I have agreed, Se eu violar as regras deste pacto com o qual concordei, may my arms be torn off from my body, que os meus braços sejam cortados do meu corpo, legs torn off from my carcass, as minhas pernas sejam cortadas de mim, even as these animals. assim como aconteceu com estes animais. And who passed between the pieces? E então quem foi que passou entre os pedaços? We see two images passing between the pieces. O que nós vemos são duas imagens passando entre os pedaços. A flaming torch Uma tocha flamejante and a smoking furnace. e um forno cheio de fumaça. Both of these images represent God. Ambas imagens representam Deus. God passed between the pieces. Deus passou entre os pedaços. God says, Abraham, Deus diz, Abraão, you asked me a question. você me fez uma pergunta. How can I know that I will inherit the promises? Como eu posso saber que possuirei as promessas? And God says, know for certain E Deus respondeu, saiba que com certeza that I shall make these promises come to pass. eu farei com que estas promessas venham, aconteçam, sejam And if I cumpridas. do not fulfill my word, may my body as God, even though he has no body, be torn in pieces. E se eu não cumprir a minha palavra, que o meu corpo como Deus, é claro que Deus não tem corpo, que o meu corpo seja rasgado, cortado em pedaços. How can that be? Como que isso pode acontecer? Almighty God Deus Todo-Poderoso enters into a blood covenant. entra num pacto sangrento de sangue. It's called a self-maledictory oath, Aqui nós estamos falando sobre um juramento auto-maldizente. one in which you call down curses upon yourself. Aquele o qual você traz maldições sobre si. And God calls down curses upon himself. E Deus traz então estas maldições sobre ele mesmo. Did Abraham pass between the pieces? Abraão passou entre os pedaços? That was the normal procedure Esse era o procedimento normal. for both parties of the covenant to pass between the pieces. Ambas as partes do pacto deveriam passar entre os pedaços. Did Abraham pass between the pieces? Abraão passou entre os pedaços? No. Não. Two representations of God passed between the pieces. Dois representantes de Deus passaram entre os pedaços. God says to Abraham, Então Deus diz a Abraão, if I break the covenant, se eu violar o pacto, may my body be torn in pieces. que o meu corpo seja cortado em And pedaços. Abraham, if you break the covenant, E Abraão, se você violar o if pacto, you, Abraham, break the covenant, se você, Abraão, quebrar o pacto, may I, God, have my body torn in pieces. que eu, o Senhor, tenha o meu corpo cortado em pedaços. Whether I break the covenant or you break the covenant, Quer eu viole este pacto ou você viole este pacto, I take the full responsibility. eu tomo toda a responsabilidade, eu assumo. Know for certain. Saiba com certeza. You can read about it in the New Testament in Hebrews chapter 6. Você pode ler sobre isso lá no Novo Testamento, Hebrews Hebreus capítulo chapter 6 6. talks about the covenant that God made with Abraham. O capítulo 6 fala do pacto que Deus fez com And Abraão. it says God
wanted to take an oath, Lá diz que o Senhor queria fazer um juramento, and since he could swear by no one higher than himself, e já que ele não poderia, já que não havia nada maior do que ele, pelo que jurar, God took an oath upon himself. Deus fez um juramento acerca de si mesmo. So the writer to the Hebrews says, by two things which cannot be violated. Então o autor da carta aos Hebreus diz que por duas coisas que não podem ser violadas, The first being, God said it. a primeira delas é Deus disse. God said it. Deus disse. That's enough. Já é o You suficiente. need no more assurance than that God said it. Você não precisa de nenhuma outra garantia além do que Deus disse. God is not a man that he should change. Deus não é homem para que mude. God is not a man that would ever say, I'm going to do this and then not do it. Deus não é homem para agir da seguinte forma: farei isto e então não faz. But for the frailty of human faith, Mas para o bem da fé humana, God adds a second certainty. Deus dá uma segunda segurança, certeza. He takes an oath, Ele faz um a juramento, self-maledictory oath. um juramento maldizente. God pronounces curses upon himself. Deus então pronuncia maldições sobre si mesmo. And so he says, Abraham, E então ele diz: Abraão, know saiba for certain com certeza that I shall fulfill my promises to you. de que eu cumprirei as minhas promessas feitas a você. Now, what do we see in the fulfillment of these promises? Agora, o que nós vemos no cumprimento destas promessas? Next. And next, keep going. Keep going. Keep going. There. Here are the pieces. Aqui nós temos os pedaços of the animals. os pedaços dos animais. These little circles represent the birds. Estes círculos aqui representam os It pássaros. says Abraham did not divide the birds. They were too small. O texto diz que Abraão não cortou os pássaros, eram muito pequenos. These are the broken pieces of the animals. Os quadrados são os pedaços cortados dos animais. And this is the smoking furnace and the flaming torch passing between the pieces. Aqui nós temos o fogo, o forno que solta fumaça e aquela tocha passando entre os pedaços. And where do they find their consummation? E onde é que eles encontram a sua consumação? In the Lord Jesus Christ. No Senhor Jesus Cristo. In the Lord Jesus Christ. No Senhor Jesus Cristo. On the cross. Na cruz. His body was torn in pieces. Na cruz, o seu corpo foi quebrado, foi partido em pedaços. Did he violate the covenant? Jesus, por acaso, violou o pacto? No. Não. But he suffered the curses of the covenant. Mas ele sofreu as maldições do For pacto. all who will put their trust in him. Por todos aqueles que colocarem a sua confiança nele. Amen. Amém? Has God fulfilled his promises to Abraham? Por acaso, então, Deus cumpriu as suas promessas a Abraão? What about the promise of the land? E então, sobre as promessas acerca da terra? Some theologians say, wait just a minute now. Alguns teólogos dizem, peraí, espere um minuto. Israel is supposed to possess the land. Israel é quem deveria possuir a terra. The descendants of Abraham are supposed to possess the land. Os descendentes de Abraão é quem deveriam possuir a terra. But look at Romans chapter 4, verse 13. Mas vejam Romanos 4:13. Romans 4, verse 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. It was not through law that Abraham and his seed received the promise. Not through the law, not keeping the law, that Abraham and his seed kept the promise. Então o texto diz ali no começo, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro. The promise that he would be inheritor of the world. A promessa de ser herdeiro do mundo. Inheritor of the cosmos is the word that is used. Herdeiro do cosmos é a palavra que está sendo usada aqui. You see, the Old Testament promise was just a picture
Então vejam, a promessa do Antigo Testamento era apenas uma figura That land that was promised, the land of Palestine, was just a picture de que a terra da Palestina era apenas uma figura of the fact that Abraham's seed would inherit the cosmos. ao fato de que a descendência de Abraão herdaria o cosmos, The totality of the world. a totalidade do mundo. And what's happening right now? E bem, o que está acontecendo exatamente Where agora? is the seed of Abraham? Onde está a semente de Abraão? Paul says you're all the seed of Abraham Paulo diz, vocês são todos by faith in descendência, Jesus Christ. descendência de Abraão pela fé em Jesus Cristo. It is not by the flesh that the seed of Abraham is defined, Não é pela carne que a descendência de Abraão é definida, but it is by faith. mas é pela fé. Not by flesh, but by faith. Não pela carne, mas pela fé. All of you who believe in Jesus, Todos vocês que creem em Jesus, you are the seed of Abraham. vocês são descendência de And Abraão. you are inheritors of the cosmos. E vocês são herdeiros do mundo, do cosmos. Has God fulfilled his promises to Abraham? Deus então cumpriu as suas promessas feitas a Is Abraão. their seed of Abraham as numerous as the stars of the heaven and the sand of the seashore? A descendência de Abraão é tão numerosa quanto as estrelas e os grãos de areia. When we get to heaven Quando chegarmos ao céu and we see how many have been saved from every tribe and kindred and nation and people. e quando chegarmos lá e vermos quantas pessoas foram salvas de cada tribo, reino, língua e nação, As I look over this beautiful congregation, enquanto eu mesmo olho para esta linda congregação, God has fulfilled his promise to Abraham. eu digo então que Deus cumpriu a sua promessa feita a Abraão. Here you are, Aqui vocês estão, possessing this land. possuindo esta terra. I was just at another Presbyterian church, Eu estava lá em outra igreja presbiteriana, and in the center of the city, lá no centro da cidade, there is a Presbyterian church. há uma igreja presbiteriana. That's not supposed to happen. Bom, isso não deveria acontecer, But God let that church possess that land. mas Deus fez com que a igreja possuísse aquela terra. And are God's people a blessing to all the nations of the world? Outra pergunta, o povo de Deus é uma bênção para todas as nações da By terra? all means, God's people are a blessing to all the nations of the world. Em todos os sentidos, o povo de Deus é uma bênção às nações da terra. How we can praise God Então, como nós devemos adorar a Deus? for the promises given to Abraham, Pelas promessas dadas a Abraão, for the assurance of the promises given to Abraham, pela segurança das promessas feitas a and Abraão, for the fulfillment of those promises given to e Abraham pelo cumprimento dessas promessas feitas a by Abraão, the death of Jesus Christ, pela morte de Jesus Cristo. as he destroyed Satan and his powers on the cross, Enquanto ele destruiu Satanás e seus poderes na cruz, and has now poured out his spirit on all flesh, e agora tem derramado o seu espírito em toda a carne, that this great multitude para que esta grande multidão should possess the promises. possuísse as promessas. God said, I promise. Deus diz, eu prometo, And God has fulfilled his e promise. Deus tem cumprido as suas promessas. Now we'll just look at the next covenant just to begin, and we'll pick up on the next covenant next time. If we could go back, yes, Moses, back once more, back once more, once more, once more, back, 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 back. There, no, back, yeah. I want to keep going back, back, back. Okay, we have Adam, the covenant of commencement. Certo, aqui nós temos Adão no pacto do começo, Noah, the covenant of preservation. Noé, pacto da preservação, Abraham, the covenant of promise. Abraão, pacto da promessa. You see the emphasis? Vocês veem a God ênfase? says, I promise. Deus diz, eu prometo. And after that comes Moses, E após isso vem the Moisés, covenant of. no pacto da. If Abraham is the covenant of promise, Moses is the covenant of. Se a respeito de Abraão, pacto da promessa, com Come, Moisés class, temos. come. You must learn to think, okay? Vamos lá, pensem, pacto da. If Abraham is the covenant of promise,
Moses is the covenant of Se Abraão o pacto da promessa, com Moisés nós temos o pacto da... law. Thank you very much. I was just going to leave Obrigado, eu já estava indo embora. if you could not answer that one. So Moses, the covenant of law. Certo, então Moisés com o pacto da lei. But please notice the connection between these covenants. Por favor, percebam a conexão entre estes pactos. Some people say law versus promise. Algumas pessoas dizem lei versus lei contra promessas. Some say there was an unconditional promise to Abraham. Alguns dizem que havia uma promessa incondicional a Abraão. Was there an unconditional promise to Abraham? Havia uma promessa incondicional a Abraão? If you look at Genesis 17, God says, "Walk before me and be perfect." Se você olhar para o texto de Gênesis, o Senhor diz a Abraão: ande diante de mim e seja perfeito. That's quite a condition. Bem, esta é uma Walk grande before me condição. and be perfect. Ande diante dos meus olhos e seja And then I will perfeito. fulfill my covenant with you. E então cumprirei meu pacto com você. So there is law in the Abrahamic covenant. Então há lei no pacto abraâmico. Is there promise in the Mosaic covenant? Agora, há promessa no pacto mosaico? Of course there is promise in the Mosaic covenant. É claro que há promessa no pacto The mosaico. promise of the land was given to Moses. A promessa da terra foi dada a Moisés. Moses brought them to the edge of the land of promise. Moisés o trouxe até a fronteira da terra da promessa. Joshua picked up where Moses left off. Josué continuou de onde Moisés parou. Good old Joshua. We love Joshua. Eu amo o Joshua. Joshua picked up where Moses left off, Josué então começou de onde Moisés parou and they possessed the land. e eles possuíram a terra. Law in the Abrahamic covenant, Lei no pacto abraâmico, blessing and grace in the Mosaic covenant. bênção e graça no pacto mosaico. Now you know the Ten Commandments are found in Exodus chapter 20, Agora vocês conhecem os 10 mandamentos ali em Êxodo 20, but look at Exodus chapter 24, mas abram comigo a Bíblia em Êxodo capítulo 24. and here we have the formal inauguration of the Mosaic covenant. Porque aqui nós temos a inauguração formal do pacto mosaico. This is in Exodus chapter 24, verse 6. Êxodo capítulo 24, versículo 6. Moses took half of the blood Moisés tomou metade do sangue and put it in bowls, e o pôs em bacias, and the other half he sprinkled it on the altar. e a outra metade aspergiu sobre o altar. Then he took the book of the covenant, Então, e tomou o livro da aliança, the book of the covenant, livro da aliança, and read it to the people. e o leu ao povo. These were the 10 commandments. Aqui nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. They responded, E eles disseram: "We will do everything the Lord has said. tudo o que falou o Senhor faremos We will obey." e obedeceremos. Moses then took the blood, Então tomou Moisés aquele sangue, sprinkled it on the o people, aspergiu sobre o povo and said, "Behold, e disse: eis aqui the blood of the covenant o sangue da aliança that the Lord has cut with you," que o Senhor cortou convosco, in accordance with these words. a respeito de todas estas palavras. You see the process? Vocês veem o processo? God is represented by the altar. Deus é representado pelo altar, And inside that ark of the covenant is the book of the law. e dentro da arca nós temos o livro da lei. And that represents the commandments that God is giving in this covenant. E isso representa os mandamentos que Deus está dando neste pacto. With the blood of the animals, Com o sangue de animais, Moses sprinkles the ark. Moisés aspergiu o sangue sobre o altar. In other words, God again is bound in the covenant, Mais uma vez, Deus está envolvido no pacto. and he sprinkles the people. E ele asperge o sangue sobre o povo. And he says, "Behold, E então ele diz: eis the aqui blood of the o covenant sangue da aliança which God has cut que with Deus you." cortou convosco. Now both God
Agora Deus, and people nós temos Deus e o are povo bound in the blood of the covenant. estão numa relação dentro do pacto. Do these words sound very familiar to you at all? Estas palavras parecem familiares a vocês? Have you heard something very similar to these words in church Já ouviram na igreja algumas palavras bem parecidas com essas? more than one time? Mais do que uma vez? What did Jesus say? O que foi que Jesus disse? This is my blood Esse é o meu sangue, of the new covenant, da nova aliança, which is poured out for you que é derramado por vocês, as a sacrifice como um sacrifício for the forgiveness of your sin. para a remissão dos seus pecados. Blood is essential for the covenant. Sangue é algo essencial para o pacto. Is that because blood is bloody and God is a bloody God? É porque a coisa com o sangue é porque Deus é um Deus sanguinolento? No. Não. It's because the life is in the blood. Não, mas é porque a vida está no sangue. Blood symbolizes life. O sangue representa, significa vida. Cut yourself and your blood begins to flow. Você se corta e o sangue vai começar a sair, fluir. That's my life. É a minha vida. The wages of sin is death, O salário do pecado é a morte. but someone dies in your place, Quando alguém morre no seu lugar, so your blood does not have to be shed. de tal forma que o teu sangue não precisa ser You derramado, hold the blood of the covenant, você recebeu o sangue da aliança, which God has cut with you. a aliança que Deus cortou com você. You see, you are bound by covenant. Vejam, vocês estão nessa relação com Every time you No pacto. receive the Lord's Supper, vocês estão neste pacto a cada vez que vem a ceia do Senhor. you are renewing your covenantal obligations. Vocês estão renovando as obrigações pactuais. You can't profess to be Christ, belong to Christ. You Você não, can't confess that I belong to Jesus você não pode dizer, bem, eu pertenço, eu sou de Jesus and I have all my sins forgiven, e eu tenho todos os meus pecados perdoados. and then live however you want to. E então viver como você quer. You're obligated to walk in the Spirit, Você tem uma obrigação a saber de andar no Espírito. bound by the covenant, Você está numa relação com o to pacto live for Jesus. de viver para o Senhor. He died for you Ele morreu por você that you might live for Him. de tal forma que você viva And para all Ele. of that is in the bonds of the covenant. E tudo isso está envolvido no pacto. You can see the unity of the covenant. Vocês podem ver a unidade que há no pacto. You could see how the Abrahamic and the Mosaic covenant are bound together. Vocês podem ver como os pactos abraâmicos e mosaicos estão You cannot juntos. pull promise away from law. Não há promessas sem lei, You receive the grace of God mas você recebe a graça de Deus in the covenant no pacto for the forgiveness of your sin. para o perdão, remissão de seus pecados. Hallelujah. Aleluia! Yes. But you receive also Mas também recebe the spirit of new life in Christ, o espírito da nova vida em Cristo, so you can walk in the light. de tal forma que você ande na And luz. that is a part of your covenantal obligation. Isso faz parte das suas obrigações pactuais. Not perfectly yet. Ainda não de maneira perfeita. In the day to come, No dia que virá, you will be perfected. nesse dia você será aperfeiçoado. God is going to fulfill His covenant. Deus vai cumprir o seu pacto. But right now, Mas agora, your joy a alegria, is to live in accordance with the bonds of the covenant. a sua alegria é a de viver de acordo com o pacto feito com Cristo. The covenant of Abraham is the covenant of O pacto de Abraão é um pacto de promise. promessa. The covenant of Moses is the covenant of O pacto mosaico é um pacto de da lei. Thank you very much. Muito obrigado. Whenever I give an exam as a teacher, I feel that I'm on test. I'm on exam. Cada vez que eu dou um teste, faço uma prova, como professor, eu sinto que eu estou sendo examinado. So please tomorrow don't fail my exam. Então, por favor, amanhã não falhem no exame. That would terribly embarrass me. Isso vai me envergonhar profundamente. Let us pray. Vamos orar.
We come, O Lord Jesus Christ, Nós estamos aqui, ó Senhor Jesus Cristo, that you have triumphed over Satan. porque o Senhor triunfou sobre Satanás. You have triumphed over sin. O Senhor triunfou sobre o pecado. You have triumphed over our guilt. O Senhor triunfou sobre nossa culpa. You have broken the power of sin in us. O Senhor destruiu o poder do pecado em nós. We praise you as the Lamb of God. Nós o adoramos, o louvamos como o Cordeiro de Deus. We honor you. Nós o honramos. God forbid that we should glory, Ó Deus, que de maneira alguma except in the cross nós nos gloriemos, exceto na cruz of our Lord Jesus Christ, do nosso Senhor Jesus Cristo. the one who shed the blood of the covenant Aquele que derramou o sangue da aliança for our sin. pelos nossos So pecados. we pray in his name. Oramos no nome dele. Amen. Amém. Meus amados, antes do cafezinho, da água, o espaço literário não vai funcionar agora, porque nós temos um compromisso de retornar às 8 horas e 45 minutos para a segunda palestra. Aí, ao término da segunda palestra, o espaço literário funcionará normalmente. A nossa junta diaconal pede encarecidamente que, ao retornar, nós ocupemos do centro para as extremidades. Então, vamos sentar no centro dos bancos, caminhando para as extremidades, de sorte que as extremidades elas fiquem livres, para que as pessoas que cheguem possam ser acomodadas da maneira mais fácil possível. É um pedido da nossa junta diaconal. Então, a liberação é nesse sentido. Eu vou convidar o reverendo Assi, ele tem uma rápida saudação em nome da Sociedade Bíblica à Igreja. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. É uma alegria, reverendo, estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Nós somos sempre bem acolhidos aqui em Vitória pela Primeira Igreja Presbiteriana e estar nesse evento já faz parte do nosso calendário. Então, queremos agradecer o apoio que a igreja aqui de Vitória tem dado a todos vocês, viu, reverendo? E reiterar que estamos à disposição para servir a igreja, servir aos irmãos com literatura bíblica e outros projetos na área que a Sociedade Bíblica trabalha. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Contem com a gente. Nós estamos no espaço literário com desconto especial para os participantes desse encontro. Que Deus abençoe a sua vida e continue abençoando este encontro. Meus amados, rapidamente, cafezinho, tomar água e retornamos às 8 horas e 45 minutos.